Que a paz de Cristo esteja com todos. Aqui é o irmão Paulo, do canal Deixados para Trás. Queridos, eu venho neste momento produzir esse vídeo conforme a orientação que o Senhor me deu. Mas eu confesso a vocês que eu tenho andado meio atarefado nos últimos dias, resolvendo questões pessoais e também desempenhando um pouco mais de tempo por uma direção que o Senhor me deu na palavra dele, que requer um pouco mais de estudo, por ser algo que tem tirado o sono de muita gente a respeito do futuro. Então eu preciso um pouco mais de tempo para buscar, não só na palavra, mas buscar fatos concretos, consultar pessoas entendidas, estudadas. Porém, hoje é domingo, dia 6. Na quarta-feira, feriado, eu saí para caminhar durante a manhã e conversar um pouco com o Senhor. E o Senhor começou a falar comigo a respeito não só de mim, mas de todos os que se enquadram nessa palavra que foi aberta, a respeito das pessoas que buscam o conforto, e no conforto, em todos os sentidos, a pessoa estaciona na vida. Não, e muitas vezes, quase que sempre, o Senhor permite que a tribulação venha, que é para a gente se acordar e não dormir. E ele começou justamente com essa palavra que eu vou ler agora para vocês. Provérbios, capítulo 6, versículo 6 ao 11. Está escrito assim: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Na linguagem de hoje, o mesmo texto se encontra assim como eu vou ler para você. Ó preguiçoso, observe bem as formigas, olhe os seus caminhos e seja sábio. Ela não tem nem supervisor, nem oficial, nem governante para dar ordens. E mesmo assim trabalham durante o verão, ajuntando provisão para o inverno. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você se levantará da sua boa vida? Ah, deixe-me descansar só mais um pouquinho. Você diz: sim, descanse, cruze os braços mais um pouquinho, e a sua pobreza chegará de repente, como um ladrão. E a sua necessidade cairá sobre você de surpresa, como um bandido armado. Enquanto o Senhor me abriu essa palavra, eu caminhando e conversando com Ele, Ele começou a falar comigo e dizer: filho, muitos, quando obtêm o conforto em todas as áreas da vida, estacionam na vida, param, descansam, dormem e vão deixando que o inimigo cerceie e coloque problemas na sua vida. Deixei o exemplo. Todas as vezes que obtive vitória, eu não comemorei. Eu fui orar. Mas a minha igreja está sendo paralisada. Em muitos casos está sendo derrotada porque não estão observando, estão dormindo. E eu não quero isso. Eu fiquei extremamente chocado
quando o Senhor abriu essa palavra. Mas veja bem, pelo próprio capítulo que ele me abriu aqui, nós já vemos essa questão de quando tudo está bem, infelizmente, eu, você, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, estacionam, descansam. E a nossa vida aqui na terra é uma luta constante. O Senhor me abriu mais essa palavra. Está em Lucas, capítulo 12, do versículo 16. Aliás, em Mateus, capítulo 6, 32. E está escrito assim, Mateus 6, 32. Abra sua Bíblia lá. Eu vou abrir aqui na linguagem de hoje, para você ver o que está escrito. Mateus 6, 32. Está escrito assim, ó. Todas não sejam como os pagãos, pois ele é que tem intenso interesse nessas coisas, mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. Aqui o Senhor falando a respeito dessa busca desenfreada e desesperada pelos bens, pelo conforto, porque é isso que se resume toda a vida de um ser humano na Terra. A busca incessante pelo conforto. Ninguém gosta de sair da sua área, a sua zona de conforto. E o Senhor promove essa saída para que nós venhamos a continuar caminhando. Você quer ver? Eu vou começar a citar exemplos aqui. Vamos primeiro exemplo na Bíblia. Lembra lá no livro de Êxodo, quando o Senhor retirou o povo da terra do Egito e fez eles caminharem pelo deserto até chegar no Mar Vermelho. A palavra de Deus diz que depois deles terem caminhado um espaço de tempo, uma distância, o Senhor fez eles voltar tudo de novo. Esse período até chegar ao Mar Vermelho lá serviu para eles verificar que eles estavam já despreparados para aquela jornada. Ora, até então o povo de Israel era um povo errante. Depois que eles passaram o Mar Vermelho, começou a vir as dificuldades, começou a vir as tribulações, e aí eles manifestaram aquilo que estava no coração. Lembra? Mesmo eles passando o trabalho lá no Egito, mesmo eles sendo escravo, e aí o faraó sobrecarregando eles, quando deu aquela tribulação no deserto, o que eles fizeram? Desejaram voltar para o Egito, sentiram falta das comidas que eles comiam lá, comidas que eram muito pobres, cebolas, alhos. Por quê? Porque claramente mostra-se que quando nós promovemos a mudança gera desconforto. A mudança gera desconforto. E esse desconforto, muitas vezes, não é suportado pelas pessoas. Eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Eu já estou na terceira casa. Estou morando na terceira casa. Durante esse período que eu e a minha esposa nós estamos de casamento, nós começamos nós fomos morar no fundo da casa dos meus pais, uma casa que existe até hoje lá no terreno dos meus pais. Nós fomos morar lá. E se você está me ouvindo aqui, preste bem atenção nesse testemunho, se você não está na mesma situação. O que aconteceu comigo acontece com muitas pessoas. Enquanto eu morava na casa junto com meus pais, nós morávamos numa casa que existe até hoje, no sul da casa dos meus pais. A minha vida e a vida da minha esposa estacionou. E sabe por quê? Porque nós tínhamos uma segurança
Então essa segurança fazia com que nós não nos esforçássemos para obter as coisas. Aquilo que era prioridade já não era mais prioridade. Vou te dar um exemplo a respeito disso. Nós poderíamos estar economizando para adquirir um carro. Na época nós não tínhamos. Nós poderíamos estar economizando para adquirir móveis melhores. Não. Nós nos voltávamos para sair, ir pizzaria, ir passeios longos. Nós estávamos investindo os nossos recursos em algo que não ia nos trazer para o futuro uma solidez. Quando nós nos mudamos de lá, que nós fomos morar de aluguel, que eu fui para a segunda residência, aí que nós começamos a deslanchar na vida, porque aí o que acontece? Aí nós já não podíamos estar esbanjando dinheiro com qualquer coisa, tínhamos que economizar para poder pagar aluguel. Foi no momento em que nós aprendemos, e principalmente eu, testemunha, que eu aprendi a não investir naquilo que não é pão, segundo a palavra de Deus. Nós começamos a adquirir nossas coisas, aí já não tinha mais o pai e a mãe para servir de base para que nós pudéssemos fazer essas investidas sem pensar. Tivemos que começar a planejar. Quando nós nos mudamos para a primeira casa, que eu fiquei 1 ano e meio, e depois eu tive que desmanchar o negócio para vir para que eu estou agora, nós continuamos da mesma forma, até vimos para aqui. Eu estou morando há 3 anos já nessa casa. Essa aqui foi a diferente de todas, porque além de eu pegar, eu e minha esposa, temos que continuar naquele desenvolvimento, nós tivemos que construir a casa com as nossas próprias mãos. E desde da base da casa, o alicerce até em cima, tudo, tivemos que pegar informação com um, com o outro, todo mundo botando a mão na massa. Eu nunca tinha mexido com cimento, sentando tijolo, acostumado a só ver essas coisas. Tivemos que aprender na marra. Meu sogro me ajudou, veio de uma cidade bem distante para nos ajudar, e nós erguemos a casa. Entramos para dentro e aos poucos nós estamos indo montando ela agora que estamos. Mas eu me recordo exatamente na noite em que eu botei a cabeça no travesseiro depois que nós tínhamos entrado para ela, e eu chorei. Eu chorei porque desde o começo em que nós começamos a construir a casa até o momento de entrarmos para dentro, foi algo penoso, foi algo trabalhoso. Mas hoje, nesse exato momento que eu estou falando com vocês, eu estou colhendo os frutos desse trabalho, desse período que eu posso dizer que foi uma tribulação. Nós temos mais paz, mais descanso, nós estamos dentro de uma residência que é nossa, não pagamos aluguel. Estamos aqui, nós temos condição de fazer exatamente o que a gente quer. Então, se você está me ouvindo e você, homem, mulher, geralmente acontece com os homens. E essa palavra até dirijo mais aos homens do que às mulheres. Você sabe por que o Senhor Jesus disse exatamente isso lá em Mateus capítulo 19? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, e serão dois, uma só carne. O Senhor Jesus não dirigiu essa palavra à mulher. Deixará a mulher pai e mãe. Ele dirige ao homem. Sabe por quê? Porque o homem tem muito mais desse apego com a família e falta de aventura do que a mulher. E justamente pelo Senhor ter aberto essa palavra que eu vejo muitos homens naquela situação que eu estava, não querer sair dessa zona de conforto. Então, se você é homem, vai casar, vai constituir família, pega sua esposa e vai morar o máximo que você puder longe da seu pai e sua mãe.
para que você comece agora a caminhar com as suas próprias pernas e não tenha uma base para você, quando a hora que vier o aperto, correr. Você tem que aprender na vida. E se você é pai e mãe e tem seus filhos que já estão se preparando para casamento, oriente seus filhos, constitua a tua família e vai morar longe daqui. Vai batalhar, vai se esforçar, vá agora caminhar com as suas próprias pernas. Você pode até ajudar no começo do caminhar do seu filho, sua filha, mas deixe eles formar esse caráter para poder sair dessa situação, sair dessa zona de conforto. Se você é homem e você está aí, olha, irmão Paulo, eu realmente estou nessa zona de conforto, eu não estou muito preocupado com isso, com aquilo, afinal de contas eu moro com meu pai, com a minha mãe, e aqui está muito bom. Analise um pouco a tua vida e veja como que está a situação. E se você já tem família, verifique, converse com a sua esposa, verifique se ela está feliz com isso. Eu te garanto que 90% não está feliz. Muitas vezes se calam que é porque ela ama você e não quer lhe causar dor, não quer lhe ofender. Mas verifique se você não está nessa zona de conforto e simplesmente estacionou na vida. Eu não sei de um caso, até gostaria de saber, até não sei de um caso em que as famílias se tornam a base de conforto para os seus filhos, que os filhos não estão estacionados na vida. Se você tem filhos pequenos, não carregue eles totalmente no colo, deixe eles aprender com a vida, deixe eles, você que gosta muito de proteger os filhos, eu protejo meus filhos, mas eu deixo eles caminhar, cair, tropeçar, machucar o joelho, vem cá, vamos fazer um curativo, se levanta, continua. Muitas vezes meu filho, lá no colégio, lá pegaram lá, bateram em mim, mas então tu vai lá, tu diz, olha, não vamos brigar, não vamos, resolva você lá. Só se a coisa ficar muito pesada, aí o pai vai lá, vai tentar resolver. Não levar simplesmente nos braços e não deixar caminhar com as próprias pernas. Tem uma palavra que o Senhor me trouxe agora neste momento. Se eu achar aqui, eu até falo para vocês. Eu sei que é no livro de Deuteronômios, que fala a respeito da águia. Isso, Deuteronômios capítulo 32, versículo 11. Está escrito assim, ó: como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sob as suas asas, assim o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Não entendi, irmão Paulo, eu vou te esclarecer. Ele está dizendo, vou repetir primeiro o versículo e vou te explicar. Ele está dizendo assim, como a águia desperta o seu ninho. Vocês sabem como é que uma ave desperta o ninho? Talvez seja uma das cenas mais truculentas do reino animal. As aves de rapina, e aqui o texto se referindo à águia, elas costumam fazer os seus ninhos nas encostas das montanhas rochosas, bem alto. Então o que acontece? Quando o filhote está numa idade já em que ele pode aprender a voar, a própria fêmea joga o filhote lá de cima para ele cair, para ele bater as asas e treinar. E ela desce junto com ele. No momento em que ela vê que ele não vai conseguir, ela agarra ele e leva de volta para o ninho. Se você consultar, você olhar aí pelo National Geographic, você vai encontrar algumas reportagens a respeito disso. E eu, quando estava na universidade, eu mesmo estudei detalhadamente esse fato. Existe uma espécie de águia americana que ela faz exatamente ao contrário do que essas aves de rapina fazem. O que acontece? As aves de rapina, elas descem, então ela pega o filhote com as asas, quando ele não vai conseguir bater as asas, e leva de volta para o ninho. Mas como ela tem as garras afiadas, muitas vezes machuca o filhote. Essa espécie de águia, ela faz exatamente o contrário. Quando ela vê que o filhote não vai conseguir, ela voa por baixo do filhote e o conduz de volta ao ninho.
Isso eu vi na universidade. Eu não acreditei quando eu olhei aquilo. E vocês observem o texto como está dizendo exatamente isso. Ó. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Então isso é o que o Senhor faz. O Senhor, Ele te desperta, Ele permite que tu saia do sono para te bater as tuas asas, para te aprender, para te se livrar. Quando Ele vê que tu não vai conseguir, Ele entra em ação como essa mesma águia e te leva de volta àquela zona onde tu estava, zona de conforto, até tu começar a se preparar novamente para sair de volta do ninho. Ele não te machuca. Assim como essa águia americana não machuca o filhote, ele não te machuca. Ele permite que venha isso para te sair do sono, sair da zona de conforto. Então, a zona de conforto, ela promove isso. Ela promove um estacionamento. Ah, irmão Paulo, mas se eu não buscar o bem para mim, para minha família, como é que vai ficar? Eu não estou dizendo que você não deva buscar. Eu estou dizendo que a zona de conforto, ela produz um estacionamento. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você está acompanhando com a Bíblia aí, lá em Lucas, capítulo 12, do versículo 16 ao 19. Olha o que está escrito aqui, Lucas 16, 19. Vamos ler. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Viu? A busca do conforto, ela promove isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: alma, descansa, come, bebe e folga. Nós devemos usufruir do fruto do nosso trabalho. A palavra de Deus já diz isso. O lavrador deve ser o primeiro que usufrua do fruto do seu trabalho. Mas e aí, o simples fato de querer descansar, comer, beber e folgar não te dá uma ideia de estacionar? E por quanto tempo? Vou ler novamente na linguagem de hoje, versículo 16. Então contou a seguinte parábola: um homem rico tinha uma fazenda que deu boas colheitas. Com isto, seus depósitos ficaram cheios e ele não tinha mais onde colocar a sua colheita. O homem pensou no seu problema: que devo fazer? Finalmente exclamou: já sei o que vou fazer. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores. Assim terei espaço suficiente para guardar tudo. Depois eu vou descansar e dizer para mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para os anos futuros. Agora sim, descanse, come, beba e alegre-se. Aí o versículo 20 é algo que nos deixa assustado. Olha o que diz o versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. Então, com quem ficará tudo que você preparou? Será que não há esse perigo de estar mirando em algo que o Senhor naturalmente vai colocar nas nossas mãos? E aí o que acontece? Quando se consegue, a pessoa vai lá, chegou a hora de partir. E que tudo que a pessoa adquiriu... Eu não vou me deter só exatamente em bens materiais. Tem outras coisas. Por exemplo, eu posso dizer... Vocês já perceberam que quando está tudo bem, tudo tranquilo, é mais difícil a pessoa dobrar os joelhos e orar? É mais difícil a pessoa jejuar? É mais difícil a pessoa pegar, sentar, ler a Bíblia? Sabe por quê?
Porque, infelizmente, o ser humano, ele tem a capacidade de se encostar e viver esse descanso encostado. Quer ver? Pode até parecer engraçado o que eu vou dizer aqui. Pode até parecer engraçado, mas você vai ver como a nossa carne, ela busca sempre estar apoiado, sempre descansar. Quer ver? Como nunca aconteceu com você, de por exemplo, estar numa fila do banco, aquela fila imensa, você está ali de em pé, sem ter onde se apoiar. E você vê que lá na frente, quase chegando perto do caixa, tem um apoio lá, por exemplo, uma pilastra para você se encostar, ou tem a parede para você se encostar, ou tem aquele suporte de ferro para delimitar a fila, e você não vê a hora de chegar lá para poder se encostar, poder sentar ali, porque você já está muito tempo de em pé. Perceberam isso? Olha só, eu quero que vocês agora vejam essa palavra que eu vou falar aqui. Está lá em Lucas, capítulo 21, do 16 ao 19. Você abre a sua Bíblia aí, em Lucas, capítulo 21, do 16 ao 19. Eu estou trabalhando com as duas linguagens aqui. Eu vou ler com vocês. Primeiro eu vou ler na linguagem de hoje, tá? Lucas, capítulo 21, 16 a 19. Aliás, foi o que nós lemos. É Lucas 21, 34 e 35. Lucas 21, 34 e 35. Perdão. Olha, Lucas 21, 34 e 35. Está escrito assim, ó. Vou ler na linguagem de hoje. Vigiem, que a minha vinda repentina não apanhe vocês desprevenidos, e eu não encontro vocês vivendo à toa em festas e bebedeiras e ocupados com os problemas dessa vida, porque o dia virá sobre todos no mundo inteiro. Viu? O Senhor aqui nessa profecia do futuro, ele alerta, ele está mostrando como vai estar as pessoas quando ele vier. Olha só, vivendo à toa, em festas e bebedeiras e ocupados com os problemas dessa vida. Ele está mostrando aqui claramente como vai estar o mundo, como vai estar as pessoas quando ele vier de forma repentina. E ele deixa bem claro que a minha volta repentina não os apanhe. Olha só, eu vou ler essa outra versão. Está escrito assim: fique alertas, não deixe que as festas ou as bebedeiras ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Então, o irmão Paulo está aqui mostrando isso que o Senhor começou a conversar comigo justamente no dia 2, enquanto eu caminhava pela manhã. Que todas essas coisas que o ser humano busca para prover o conforto, o Senhor vai colocar nas nossas mãos. Ele sabe que nós necessitamos disso. Mas o Senhor não quer que nós estacionamos na vida. Talvez você possa ter estacionado, irmão Paulo. Realmente, eu estacionei. Eu tenho uma dificuldade para orar, tenho uma dificuldade para jejuar, tenho uma dificuldade para meditar na Bíblia. Eu tenho uma dificuldade até para trabalhar. Não me preocupo muito. O Senhor quer te tirar dessa zona de conforto para te se despertar. Sair dessa zona de conforto. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, vai gerar tribulação, vai gerar um abatimento, um esgotamento, mas isso é imprescindível para que nós não venhamos a estacionar na vida. Então eu repito, para você que está naquela situação que eu falei, como eu andava lá, quando eu morava nos fundos da casa dos meus pais, que estacionei na vida, eu e minha esposa, mas eu confesso, eu mais
do que a minha esposa. E depois que nós saímos de lá, que nós aprendemos muitas coisas, como temos aprendido até hoje, por não ter mais aquela base, porque qualquer problema que nós tínhamos, eu corria para o pai ou para a mãe. Me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, me ajuda com aquilo outro. E agora não, agora nós temos que nos virar. Puxa, isso aqui não vai dar. Vamos ter que ir, se esforçar e dar um jeito de resolver. Então, se você tem família constituída, você homem que está me ouvindo isso, observe melhor isso. Deus te deu capacidade para resolver os problemas. Vocês já perceberam que dentro de um relacionamento, a parte mais emocional foi destinada à mulher e a parte mais racional foi destinada ao homem, para que haja um equilíbrio? Enquanto a mulher ela tem a capacidade de agir mais pela emoção, o homem tem a capacidade de agir mais pela razão. Por isso que há o equilíbrio. Foi dado essa capacidade para cada um, para que haja um equilíbrio, para que então os dois, ao se decidirem, tomar as decisões, haja um pouco de emoção, mas haja um pouco de razão também. Amém? Que essas palavras fiquem no coração de todos vocês, que tenham aberto os olhos, que tenha sido muito frutífero, porque para mim foi. E o Senhor me mostrando, eu até vou confessar para vocês, eu estava caminhando, conversando com o Senhor, mas eu estava olhando assim, algumas revendas de automóveis, porque eu quero adquirir um outro automóvel para mim, o meu já está um pouco velhinho. E eu preocupado, conversando com Deus em pensamento, no coração, preocupado, porque os valores, eu acho que os valores estão muito altos. E o Senhor começou a falar comigo a respeito disso. E principalmente me deu a certeza para me acalmar, que Ele vai colocar nas minhas mãos no momento certo o veículo que eu preciso para poder me deslocar e transportar minha família. E que essas palavras sejam também importantes para você que está ouvindo. E outra coisa, antes de terminar, o Senhor me deixou bem claro que as mensagens que Ele está me entregando, eu não coloquei nelas uma sequência escrita exatamente o que eu vou falar agora. Mas o Senhor me deu assim, essas séries de mensagens que Ele tem me entregado nessas últimas, preparando a igreja para o seu retorno. Então, Ele está preparando a cada um de nós para o retorno dele. Por ser eminente, por estar aí mais próximo que imaginamos, o Senhor está preparando a igreja dele. Ok? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.